6. O fator pessoal. O perfil de personalidade cria equipes que trabalham e nos ajuda a entendermos a nós mesmos e uns aos outros. De Bono, a águia maltesa. Um pequeno tributo a um filósofo com uma poderosa envergadura de asas. Embarquei em uma missão séria para elevar toda a humilde decisão de apenas uma das coisas que podemos fazer a uma grande conquista para aquele cidadão. O profeta que me mostrou o caminho usava chapéus, mas nenhum deles era cinza, na real. Ele é o pensador dos pensadores de Malta, De Bono, o exortador lateral. Schumacher nos deu as regras e Belbin nos contou os papéis, mas De Bono nos permitiu aprender com rapidez a desempenhar cada papel por sua vez. Use o chapéu vermelho para a paixão e o preto para a crítica. O chapéu amarelo diz que você está animado e o verde que você é criativo e engraçado. Mas os chapéus mais inteligentes são o azul e o branco. O branco significa que você só diz o que está certo, sem acabamento de editor na conversação, sem verniz, apenas verdade e informação. Azul é o chapéu mais inteligente de todos. Você é o condutor em todos os salões, fundindo os sons que os chapéus estão fazendo, ao pensar, resolver, tomar decisões. Wadey, 2011. Tive a sorte de ser convidado para um almoço de domingo na casa de De Bono, perto de Cambridge, quando eu estava em Oxford, no início dos anos 1960, e ele dava aulas na Universidade de Cambridge. Como se pode deduzir da sua rica colheita de distinções acadêmicas e da sua prolífica produção de livros, ele era uma pessoa extremamente impressionante. Formou-se médico na Universidade de Malta antes de estudar fisiologia e psicologia com uma bolsa Rhodes em Oxford. Ele é famoso pelo desenvolvimento dos estudos sobre o pensamento lateral, que passou para a linguagem. Mas ele tem sido responsável por um enorme volume de trabalho acadêmico e de consultoria sobre o fator pessoal nas organizações, bem como uma variedade desconcertante de invenções que vão desde novas formas de poesia aos jogos a uma alternativa para a disputa de pênaltis no futebol. Eu escolhi 6 hats, 6 chapéus, para a minha estranha ode, porque me parece que o role-playing é uma forma particularmente útil de ajudar as pessoas a entender como cada um é diferente e que força é essa. No estudo da tomada de decisão, seria uma séria fraqueza não levar a sério os fatores pessoais e os perfis das pessoas. A falta de curiosidade, em geral, é uma falha. As empresas são notórias por subestimar a importância da personalidade, nacionalidade, cultura, religião, etc. A avaliação de perfil é padrão no recrutamento, mas tende a ser deixada para trás no serviço ativo e quando as equipes estão sendo formadas. Porque as pessoas agem como agem, porque tomam as decisões que tomam, porque algumas pessoas fazem algo de uma maneira e outras daquela. Todas essas são perguntas infinitamente fascinantes e vamos olhar para elas agora. Como avalio o perfil de clientes e pessoas de agências de publicidade? Uso há muitos anos uma versão de um modelo de avaliação de perfil de personalidade popular como um diagnóstico-chave para ajudar nossos clientes a encontrar agências que lhes são apropriadas. Também o usamos extensivamente em nossa prática de gerenciamento de relacionamento para fornecer soluções baseadas no fator pessoal em casos de mau funcionamento de situações entre clientes-agências. Surpreendentemente, poucas agências utilizam a avaliação de perfil em vendas ou serviços, novos negócios, para ajudar a criar uma melhor química com os clientes, por meio da alocação correta de pessoas para o trabalho, do conteúdo correto, apresentado da maneira correta. Como acontece com a maioria dos modelos, usamos 4 agrupamentos primários, que podem ser unidos em qualquer combinação de 2 para pessoas que não têm um único tipo definido.
O modelo, que eu chamo de sistema Headline, uma alusão às partes de um plano de trabalho escrito, foi baseado no clássico modelo DISC, inventado por William Moulton Marston. Marston foi um psicólogo norte-americano famoso por 3 outras coisas. Sua invenção do teste de pressão arterial sistólica contribuiu para o desenvolvimento do polígrafo detector de mentiras. Ele também era um teórico do comportamento feminino que levou sua pesquisa tão a sério que iniciou uma relação poliamorosa com sua esposa e outra mulher. Seja por causa disso ou por coincidência, ele também se tornou o criador da Mulher Maravilha. As tipologias de uso comum no mundo dos negócios dos anos 1980 eram condutores, expressivos, amigáveis e analíticos. Esse modelo foi adaptado para agências de publicidade por Stuart Sanders, um consultor de Richmond, Virgínia, para ajudar seus clientes de agência a entender melhor a si mesmos e o que fazia com que os clientes e seus prospectos se identificassem uns com os outros. Conheci Sanders em Londres em 1990 e trabalhei com ele em vários projetos depois disso, principalmente nos Estados Unidos. A versão do modelo de Sanders, aqui ilustrada, deve muito ao trabalho de desenvolvimento de Mike Longhurst, vice-presidente sênior da McCann Erickson EMEA, com sede em Londres. A contribuição inteligente de Sanders foi usar termos publicitários para dar vida às tipologias e também para criar uma metodologia pela qual os novos especialistas em negócios das agências pudessem traçar o perfil de seus clientes usando todos os tipos de testes de observação, sem pedir que eles preenchessem um questionário impraticável e sem que os clientes percebessem o que estava acontecendo. A McCann desenvolveu e atualizou esse produto para uso internacional, pois o material de Sanders estava centrado principalmente no ZEWA. Também elaboraram um questionário simples e não técnico de autoavaliação. Os 4 tipos, com descrições adaptadas aos executivos de marketing do cliente, no modelo Headline são os seguintes, com diagramas explicativos. Título: tipo típico dos CEOs. Um condutor que faz as coisas acontecerem. Bom delegador, mas toma as decisões sozinho. Exigente, muitas vezes intolerante e totalmente orientado para as tarefas. Toma decisões bem informadas, mas, em última análise, intuitivas. Gosta de autoridade, liderança, execução, energia, conformidade com os seus desejos. Ilustração. Pode ser um tipo de diretor de marca global, extrovertido, volúvel, inspirador, divertido e com boas habilidades de lidar com pessoas. Gosta de fazer parte da equipe da agência e sente-se muito criativo. Grandes ideias, entusiasmo, otimismo, diversão. Logotipo. Típica pessoa simpática. Ganha poder e influência ao se relacionar com as pessoas. Agradável, honesto, justo, trabalha muito bem em equipe e pode ser líder. Gosta de consenso, estilo descontraído, sem controvérsia ou risco. Quer conhecer pessoalmente as pessoas com quem trabalha. Corpo do texto. Tipo típico dos gerentes de marketing ou diretores de marketing. Profissional. Alto nível de conhecimento, mas pode ser fraco em assumir responsabilidade. Muitas vezes tem pouca habilidade para lidar com pessoas, mas consegue sobreviver sendo o único com conhecimento relevante. Gosta de detalhe, informação, estratégia, sempre por cima da complexidade. O sistema Headline nível 4. O princípio orientador da forma como utilizamos esse sistema de definição de perfis é que as pessoas querem trabalhar com pessoas como elas. Isso é particularmente verdade para os títulos e ilustrações. A força dos logotipos é que eles podem se dar bem com qualquer um. Os corpos de texto aceitam que muitos dos colegas, patrões e pessoas de outras empresas serão de outras tipologias.
porque esse é o modelo das grandes organizações, mas eles gostam de trabalhar com outros corpos de texto. O mundo real dos recursos humanos é obviamente mais complexo do que 4 tipologias podem fazer justiça. Há mais tipologias possíveis além das 4 básicas. Características intensificadas. Alguém pode ser majoritariamente de um tipo e ter fortes características de outro. As personalidades muito raramente se estendem através das diagonais. Geralmente, uma pessoa terá pares de tipologias verticais ou horizontais, como, por exemplo, título mais corpo de texto, ilustração mais título, etc. Existem, naturalmente, muitos outros métodos de caracterização de personalidade em uso. Por exemplo, a tipologia de Myers-Briggs, uma das poucas invenções criadas por uma mãe e uma filha, e a 16PF. O meu objetivo ao apresentar o sistema Headline baseia-se na experiência pessoal e no fato de ter sido concebido em torno da indústria da publicidade. O que é importante no contexto deste livro é sublinhar que há uma grande influência da personalidade dos indivíduos na tomada de decisão. Este relatório de caracterização de amostras dará vida às vantagens do processo. Foi usado por uma agência para analisar a composição dos membros da equipe do cliente que seriam os tomadores de decisão em um pitch. Amostra 1. Visão inicial da equipe e do seu líder, Sean. Há uma mistura complexa de pessoas nessa reunião, mas Sean provavelmente dará o tom. Ele fez mudanças em sua divisão e é o agente de mudanças na situação. Outras pessoas ali, no entanto, têm direito a um veto. Por isso, é preciso que haja algo para todos. Os grupos de perfil dominante parecem ser do tipo ilustração e corpo de texto, o que significa que a capacidade de entregar criatividade excepcional em uma plataforma estratégica sólida será essencial. Grandes ideias direcionadas com precisão. Precisamos de pessoas suficientes para cobrir o território, que é amplo, mas não pessoas em excesso para impedir que se estabeleçam laços. Não devemos ser um mar de rostos. Haverá muita experiência de agência na sala, e a maior parte dela de hot shops criativos. Por isso, temos de ser animados. A nossa equipe tem de se unir bem antes da reunião, não nela. Será útil ouvir a entrevista de Sean no final e considerar a ligação temática do nosso conteúdo em torno de alguns dos seus princípios destacados. A seguir, vem a foto de Sean, a descrição do trabalho e o currículo, com detalhes da formação, emprego anterior, conquistas e honras. Biografia do jurado, para um festival de prêmios. Sean é CMO da Megacorp, onde é responsável pela eficiência e eficácia de todos os materiais Marcom globalmente. Nos últimos 5 anos, ele liderou a transformação radical da comunicação da empresa com os consumidores. Durante esse período, ele rejuvenesceu a marca com sucesso e demonstrou que a criatividade é realmente um pré-requisito para a eficácia. Detentor de grandes ideias, Sean tem um histórico comprovado de desenvolvimento de campanhas inovadoras, eficazes e premiadas. Ele já ganhou vários prêmios de criatividade, mídia e eficácia, listados. Ele é um palestrante requisitado em eventos da indústria e já atuou em vários outros júris. O que ele diz sobre si mesmo? Combinação única de habilidades criativas, estratégicas e analíticas, adquiridas por meio de comunicações de marketing, estratégia de marca e experiências de consultoria. Uma forte paixão por compreender e influenciar o comportamento do consumidor. Um campeão de grandes ideias, juntamente com a capacidade de trazê-las à vida. Um histórico comprovado de desenvolvimento de campanhas inovadoras, eficazes e premiadas. Um líder de equipe inspirador com ampla experiência de trabalho em ambientes internacionais e multiculturais. Avaliação.
Ele é canadense e um grande fã da criatividade. Odeia comitês para debater criatividade. Grande fã de integração. Também tuita muito e tem um blog. Apesar de usar expressões como grandes ideias, ele soa basicamente como o perfil corpo de texto, mas com muita personalidade e dinamismo. Ele não é um tipo que fica nos bastidores, mas sim à frente. Também gosta de prêmios. Poderia pensar nele como tendo o perfil ilustração, mas com mais detalhe e aplicação do que a norma. Ele parece mais ter o perfil corpo de texto, articulado e muito bem-sucedido. É improvável que ele veja uma grande diferença entre o lado do cliente e o lado da agência e provavelmente reagirá bem se for tratado como parte da equipe da agência. Ouvir entrevista no apêndice. É um palpite meu que ele terá grande influência sobre os outros. Esse cara precisa ser confrontado com verdadeiros especialistas em comunicação e pode não responder a pessoas com funções que não envolvem comunicação. Os planejadores de contas entendem o que faz as pessoas se identificarem. Nigel Jones, da Publicis London, foi planejador de contas na agência BMP, agora DDB London. Explicou-me sua experiência como planejador e me deu algumas pistas sobre sua personalidade. Sempre fui alguém que corre riscos. Aos 50 anos, sou muito menos cauteloso do que costumava ser. Planejadores típicos são avessos ao risco, ou apenas assumem riscos que não tenham desvantagens muito ruins. Eu perguntei ao Nigel se ele já tinha tido cruzado com algum alter ego que pensasse e agisse como ele. Na verdade, não. Acho que nunca encontrei ninguém como eu em publicidade, disse-me ele. Sou bom ouvinte. Esse é provavelmente o meu maior trunfo, acredito. Mas, na verdade, é isso que eu acho que é planejamento. Não é possível se tornar um planejador. Ou você é um planejador ou não é, na minha definição. Se alguém me perguntasse há alguns anos como eu definiria um bom planejador, eu teria dito: alguém com os maiores ouvidos do mundo, não apenas para ouvir, mas também ver e sentir. Sabe, eu acho que planejar tem a ver com empatia. Por isso, os verdadeiros bons planejadores são pessoas que, quando chegam até aqui, já tiveram alguma ideia inspirada por algo que aconteceu no metrô. Sabe, quando a pessoa está no metrô e repara que alguém só lê a primeira linha de cada página de um livro, o que será que isso significa? O que se ganha com isso? O que será que isso nos diz sobre a vida moderna? Ou então, 3 pessoas com um iPad estão todas ouvindo a mesma coisa. Comigo, era a forma como as pessoas falavam umas com as outras, ou sobre que partes do jornal conversavam umas com as outras. Esse é o tipo de coisa que entra na minha cabeça, provavelmente, inconscientemente, suspeito. Mas eu observava o tempo todo, ouvia, absorvia tudo e aplicava ao próximo problema que surgisse no trabalho. A parte realmente interessante do planejamento e o que ainda gosto de fazer é a montagem do quebra-cabeça para fazer pontes entre as observações sobre as pessoas e as coisas que os clientes me dizem sobre suas marcas. Sabe, em uma apresentação recente que acabamos de fazer, acho que a percepção que o cliente trouxe para a reunião era algo que eu já havia pensado cerca de 30 anos antes. E eu tinha pensado e refinado aquilo nos 30 anos anteriores porque era uma percepção da minha vida. Estava só à espera de um produto que precisasse dessa percepção para fazer com que a coisa toda batesse. Vou lhe contar uma história. Tenho uma visão da vida que se desenvolveu na minha cabeça ao longo dos anos. Há coisas que acontecem às pessoas que são muito pequenas, mas que são fundamentalmente os propulsores para mudanças. Pode ser um olhar trocado no metrô, pode ser encontrar alguém em um bar por acaso, pode ser ler uma linha de um livro e obter uma inspiração. Normalmente envolve outras pessoas, mas nem sempre. O problema é que a maioria das pessoas não vê essas coisas, por isso passam a vida perdendo o potencial delas.
É como se tivessem a audição desligada ou a visão bloqueada. Como resultado, têm vidas menos interessantes, menos realizadas e menos dinâmicas. Mas há outras pessoas que estão muito mais atentas a esse tipo de coisas. Sinto que tenho a sorte de ser uma delas. E as pessoas sempre me dizem que eu tive uma vida muito interessante. Não é verdade. É que eu acabo percebendo mais coisas do que a maioria das pessoas. Faço uma análise de tudo o que acontece comigo. Isso agrega ou atrapalha? E então uma marca de café apareceu e disse: temos este produto e não temos a certeza do que ele faz ou exatamente como afeta as pessoas e as suas vidas. Mas fizemos diversas pesquisas de consumidores e trata-se de algo que nos torna um pouco mais alertas e algo sobre pequenos momentos da vida. Mas não conseguimos resolver a equação. E dentro de 1 minuto eu sabia. Eu sabia a resposta para isso. Vivi com essa resposta a minha vida inteira. O papel do café é ajudá-lo a ficar mais atento aos momentos que você perderia se não o bebesse. Funciona em 2 níveis. Um é o nível químico, porque há cafeína no café. O outro é o momento do café. Você tem de tirar 5 minutos do seu dia para fazê-lo, sentar e beber. E nesses 5 minutos você vê mais e você se abre para mais desses pequenos momentos do que faria se não tirasse esses 5 minutos. E os clientes disseram: isso é o que temos procurado. E esse foi o pitch todo, que coube em um pedaço de papel. Não havia planejamento no sentido tradicional. Nenhum grupo. Eu não falei com nenhum consumidor. Eu sou o consumidor nesse sentido. Estou representando os 5.000 consumidores que tenho observado nos últimos 30 anos. Agora você tem de ir ver por si próprio. Você ficaria louco se visse meu ponto de vista do mundo como a regra. Por isso, há muita pesquisa em curso para justificar isso. Mas toda a pesquisa que fizemos até agora esteve de acordo com isso, e acho que vai funcionar. Acusadores e pacificadores. Fiz uma longa viagem de carro na semana passada com um velho amigo. Estávamos falando de relacionamentos e ele disse: há 2 tipos de pessoas. Não estou falando de homens e mulheres. Refiro-me a acusadores e pacificadores. Mostrem-me qualquer relação que tenha sobrevivido ao teste do tempo e verão que um parceiro é o acusador e o outro o pacificador. Eu pensei sobre isso e quanto mais casais analisava, mais ficava convencido da teoria do meu amigo. Ocorreu-me ainda que quando os casais se separam e os parceiros iniciam novas relações, por vezes mudam os papéis. O antigo acusador torna-se um pacificador e vice-versa. Então, comecei a pensar além dos relacionamentos pessoais e aplicar essa teoria em parcerias nos negócios e nas organizações. As equipes empresariais possuem acusadores e pacificadores, assim como homens, mulheres, condutores, expressivos, amigáveis e analíticos? Tenho certeza que sim. Talvez isso explique a falta de progresso em certos projetos. O zelo pela gestão da mudança pode ser facilmente dissipado quando tempo demais é gasto em culpar a empresa, os altos executivos, as pessoas de outras partes da empresa, os colegas, etc., por erros e pecados de omissão. A pacificação, essencial para desviar a atenção do acusador de volta para o trabalho que se tem em mãos, também toma um tempo que poderia ser melhor gasto no planejamento, na análise, na condução ou mesmo na tomada de decisão. Por falar nisso, devemos também olhar para os apoiadores e críticos, assim como os tomadores de decisão. Nem todos têm a oportunidade ou a aspiração de realmente tomar a decisão, e isso pode ter um efeito significativo sobre a eficácia das equipes. Meredith Belbin, o herói da teoria de equipe. Nós falamos sobre os acusadores e pacificadores, 2 tipologias claras do mundo das relações pessoais que, sem dúvida,
também desempenham um papel na resolução de problemas de negócios e tomada de decisão. Mas nenhuma análise da dinâmica de equipes bem-sucedidas estaria completa sem reconhecer a enorme contribuição de Meredith Belbin, acadêmico de Cambridge. Agora, aos 86, Belbin realizou uma pesquisa seminal na então chamada Administrative Staff College, em Henley-on-Thames, durante os anos 1960 e 1970, sobre quais habilidades contrastantes e complementares são necessárias para formar uma equipe bem-sucedida. No período do pós-guerra, com a maioria dos principais empresários, funcionários públicos e acadêmicos sendo veteranos militares, comando e controle eram a ordem do dia. As equipes eram integradas verticalmente ou formadas em um organograma semelhante à árvore genealógica de João de Gant, filho do rei Eduardo III da Inglaterra e de Filipa de Hainaut. Ou seja, tudo era controlado por hierarquias. O chefe, sempre um ele naquela época, basicamente emitia instruções, e quem respondia a ele diretamente fazia o mesmo com seus subalternos, e assim por diante. A genialidade de Belbin, durante uma aula que durou uma semana, foi escolher uma equipe com diferentes habilidades e estilos que pudesse derrotar qualquer conjunto de condutores e figuras de poder selecionados por seus colegas palestrantes. É como escolher uma equipe de futebol no recreio da escola. Você precisa de um goleiro, alguns defensores e atacantes. Em seu livro de 1981, Management Teams, Belbin deu ao mundo 9 tipologias, originalmente 7, cada uma constituindo um papel-chave na equipe. Pensador, o solucionador de problemas. Investigador de recursos, quem faz as conexões e recruta especialistas externos, reduzindo assim a dependência do grupo em relação à sabedoria introduzida em um projeto. Analista, o advogado do diabo e observador objetivo. Realizador, aquele que zela pelo detalhamento. Articulador, visionário rigoroso que pode guiar o grupo sob pressão. Coordenador, aquele que insiste que todos sejam consultados e ouvidos. Agregador, pessoa com perfil de RH. Implementador, encarregado de encontrar soluções e implementação viáveis. Especialista, especialista em qualquer disciplina que seja necessária. Os críticos têm questionado se 9 é um número mágico para uma equipe bem-sucedida e se certos papéis não poderiam ser combinados no mesmo indivíduo. Mas a visão de Belbin sobre a necessidade de uma composição equilibrada tem sido crucial na busca por soluções de problemas e tomadas de decisão eficazes. Devemos-lhe muito. Tempo de reflexão. Inevitavelmente, aplicamos um sistema de valores à linguagem que usamos no mundo dos negócios. Vamos tentar uma categorização básica. Bom, ocupado, bem-sucedido, importante, decisivo, implacável. Ruim, não muito ocupado, alguém está indo razoavelmente bem, seguidor, não um líder, mente aberta, descontraído. Mas essa é uma visão do mundo através dos olhos de machos e fêmeas alfa, líderes e aqueles que aspiram a liderar. Isso também demonstra muito dos perfis de personalidade, tanto daquele que está descrevendo, quanto de quem está sendo descrito. Nada disso é radical. Todos sabemos como a nossa composição psicológica afeta o comportamento e como somos percebidos. Belbin e outros usaram insights de forma significativa para criar equipes equilibradas com uma chance de sucesso maior do que a média. O que me preocupa é o que eu acredito ser o reflexo mais óbvio da ética que diz que os indivíduos devem ser, ou ser vistos como, mega ocupados, multitarefa e apressados.
a falta de tempo para pensar e refletir. Você pode desenhar gráficos simples para si mesmo, colegas, chefes, subordinados diretos, qualquer pessoa, dividindo cada dia em pensar e fazer. Estou enganado ou há um drástico desequilíbrio entre o fazer e o pensar no local de trabalho executivo hoje em dia? Eu vejo até mesmo nas melhores empresas, especialmente nas melhores empresas, duas tendências perigosas emergentes. A primeira tendência revela-se como uma dependência excessiva das reuniões. Aqui estão alguns dos sinais de aviso. Reuniões demais, que roubam de todos os participantes o tempo para pensar e analisar. Pessoas demais nas reuniões, com o resultado de que os participantes se esforçam tanto para ter lugar na conversa, tentando introduzir suas falas entre as palavras daqueles que estão monologando, que acabam não ouvindo o que os outros estão dizendo. Muito pouco tempo gasto definindo a agenda destas reuniões. Muito pouca atenção em registrar quais ações são necessárias e quem deve executá-las depois dessas reuniões. Preocupação por não estar em uma reunião. Você não pode pensar se estiver sempre em reuniões. A tendência número 2 é sobre comunicação, particularmente sobre computadores e dispositivos móveis. Cuidado com gastar muito tempo enviando e-mails e mensagens. Ser reativo em termos de que seja uma prioridade absoluta, responder cada e-mail e mensagem que você recebe. Dedicar tempo potencialmente produtivo a sites de redes sociais. Momentos em que você usa e-mail e mensagens para evitar falar com alguém e arriscar precisar lidar com uma reação e debate. Momentos em que você está mais preocupado em se envolver com as pessoas remotamente do que com as pessoas ao seu redor. Preocupação por estar offline. Desligue isso. Tempo para reflexão é alimento, é combustível, é um investimento na resolução de problemas e na tomada de decisão. Não tem preço. Alta confiança, baixa autoestima. Simon Calver, CEO da Love